Para cada Paul George, Kawhi Leonard ou Jimmy Butler, sabe, caras que chegaram como especialistas defensivos e desenvolveram muito seus jogos ofensivos. Arma para 3, caiu. Para cada um desses caras, existem 100 jogadores desse tipo que são escolhidos só pelo potencial defensivo, mas quando você ouve a frase, não se preocupe, o ataque dele vai melhorar com o tempo. Esse talvez seja o maior sinal de alerta que você pode ouvir de um olheiro, porque na maioria das vezes eles não melhoram. Reddish tem o arremesso bloqueado por Draymond Green, recupera a bola, mas não consegue enterrar. Ao longo dos anos, muitos jogadores se destacaram entre os defensores de elite da NBA, mas a dificuldade em expandir o ataque os transformou em um problema para o time. Você até vê os prospectos mais promissores saindo da liga prematuramente. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada nesse arquétipo. Jogadores conhecidos basicamente só pela defesa, que chegaram à NBA com destaque, tiveram resultados decepcionantes e ataque bastante limitado. Kidd-Gilchrist perdeu a bola e a posse. Precisa melhorar o arremesso de 3 pontos. Michael Kidd-Gilchrist. Imagine ter a pior temporada da história e seu prêmio ser Michael Kidd-Gilchrist. O draft da NBA de 2012 tinha Anthony Davis como escolha número 1 geral por consenso. Eles tinham a melhor chance de selecionar um talento geracional. Como todos após Anthony Davis eram apostas arriscadas, não havia garantia de conseguir um bom jogador caso perdessem essa oportunidade. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Quando Kidd-Gilchrist entrou na NBA, ficou claro que seu ataque não era o motivo de sua escolha. O arremesso do cara era totalmente quebrado e toda a projeção dele no draft se baseava apenas na sua garra e energia. Defensivamente, era aí que estava o potencial dele. Kidd-Gilchrist, com 19 anos, media 2,01 metros e pesava 104 quilos. Forte, atlético e com mãos rápidas, tinha potencial para ser um excelente defensor na NBA. Olheiros o comparam a jogadores como Gerald Wallace e Andre Iguodala. Esse arremesso foi bloqueado. Achou o Iguodala. No entanto, mesmo deixando de lado o arremesso ruim dele, seu ataque era ainda mais limitado. Havia preocupações de que ele só conseguisse pontuar em transição e tinha dificuldade em se encaixar no ataque de meia quadra. Essas preocupações se mostraram corretas, e isso ficou exemplificado quando ele foi selecionado justamente pelo pior time do basquete. Mark Price, ex-especialista em arremessos da NBA, foi contratado por Charlotte apenas para corrigir seu arremesso ruim. Segundo Price, ele disse: "Quando trabalho no arremesso de alguém, há uma cirurgia menor, com alguns ajustes, e uma reconstrutiva maior. Isso é uma cirurgia reconstrutiva. Mas eu acho que ele sempre foi fisicamente superior em todos os outros níveis, e de alguma forma ele conseguiu se safar com isso." Esse é o problema. Kidd-Gilchrist se safou com um arremesso horrível quase toda a vida. Ele criou esse jeito na infância, mas como cresceu rápido e virou um jogador fisicamente dominante no ensino médio, nunca precisou corrigir. Por que ele precisaria se já dominava todos? Vários jogadores da NBA entram sem arremesso e conseguem se virar como Tony Allen, mas isso já não era mais o caso no cenário em que Kidd-Gilchrist foi selecionado. Em meados dos anos 2010, todos os times passaram a valorizar ritmo e espaçamento. Ter um ala que não arremessa nem dribla virou um problema, fazendo a carreira dele despencar. Ele se viu fora da NBA aos 26 anos de idade. Stanley Johnson. Assim como Gilchrist, Stanley Johnson era um verdadeiro monstro de jogador com impressionantes 140 libras. Ele pesava tudo isso já como novato. O cara era como um cubo de tungstênio compacto e forte. Você podia colocá-lo no garrafão para marcar pivôs e nem os jogadores mais fortes conseguiam movê-lo. Johnson foi escolhido no draft de 2015 na 8ª posição, quando a liga buscava o próximo superastro de ambos os lados da quadra. Kawhi faz um movimento em cima de Johnson. Johnson acompanha. Passos. E muitos passos. De novo, dê crédito ao Stanley Johnson. O sucesso de Kawhi, Butler e George trouxe a esperança de que Stanley Johnson, apesar das dificuldades ofensivas, pudesse seguir o mesmo caminho. Acontece que existe uma grande diferença entre ter um papel menor no ataque e depois assumir um papel maior, como aconteceu com esses caras, e um jogador sem nenhum talento ofensivo. Johnson estava na última categoria. Sua maior fraqueza era o primeiro passo lento, o que o impedia de passar pelo primeiro defensor. Isso pode ser porque ele era grande e corpulento, parecia que andava em câmera lenta.
Johnson tenta infiltrar, mas Turner bloqueia o arremesso. No entanto, o maior dilema veio com o papel dele neste time. O técnico Stan Van Gundy disse uma vez: o que ele está enfrentando mais do que qualquer outra coisa é aceitar a melhor maneira de jogar de acordo com o momento da carreira dele agora. Van Gundy queria transformá-lo no jogador de ligação do time, portanto, não havia planos para aumentar o papel dele no ataque. Mas a decisão não funcionou porque Johnson ainda era jovem e tinha pouco entendimento do jogo. Onde se posicionar, como se encaixar no ataque e conseguir um bom arremesso mesmo sem jogadas para você. Ele estava sinceramente perdido. Isso piorou quando ele foi designado para ser um ala pivô que abre a quadra conforme sua carreira avançava. Então seus times preferiam que ele ficasse parado na linha de 3 pontos porque ele era tão ruim em fazer qualquer outra coisa. Eles não queriam que ele driblasse de jeito nenhum. Johnson tinha um arremesso mais bonito que Kid Gilchrist, mas isso não era grande coisa. Andre Robertson. Podemos mesmo dizer que a carreira do Robertson foi um fracasso? Quero dizer, ele foi apenas a 26ª à escolha geral e realmente teve um grande impacto para o OKC em várias campanhas de playoffs. Porém, a falta de ofensividade prejudicou o time mais do que gostariam de admitir. Não, ele não é bom em lances livres, não vamos suavizar isso. E isso é uma violação. Ele é um dos poucos jogadores na liga cuja defesa era realmente boa o suficiente para mantê-lo em quadra. Porque no ataque, ele tinha algumas peculiaridades que o tornavam útil, como seu jeito de cortar para a cesta ou estar na posição certa para pegar rebotes ofensivos. Apesar disso, ele foi frequentemente ignorado nos playoffs, fazendo o OKC jogar com um a menos. Havia uma piada antiga, ou talvez só uma ideia, de que se Robertson e Anthony Morrow fossem um só jogador, o Thunder teria o parceiro ideal para Westbrook e Durant. Com a precisão nos arremessos de Morrow e a defesa de elite de Robertson, esse era o tipo de cara que eles precisavam nesse momento, se as habilidades deles fossem combinadas. Robertson jogou muitos minutos, mas seu papel no ataque era péssimo. Onde ele estava em quadra, não atraía defensor, facilitando para os adversários explorarem isso. Parecia que ele estava melhorando, mas infelizmente ele não teve tempo de corrigir isso, pois sofreu uma lesão devastadora no joelho aos 26 anos. Essa lesão foi uma ruptura total do tendão patelar, a pior lesão de joelho possível, e ele nunca se recuperou. Cam Reddish. Exemplo perfeito de jogador cujo valor estava quase todo atrelado ao potencial defensivo, mesmo antes de chegar à NBA. Porque, na universidade, era claro que Cam Reddish tinha um repertório ofensivo ruim, apesar de ser um dos 5 melhores prospectos do país. Quando você vê alguém com dificuldade para driblar e que aposta em arremessos longos, mesmo errando muito, já fica claro que ter sido a 10ª escolha não foi por suas habilidades de pontuação. Reddish tinha potencial para ser o melhor defensor da classe. O cara era um ala alto com grande envergadura escolhido pelo Atlanta Hawks por precisarem de defensores no time. O Atlanta Hawks, liderado por Trae Young, sempre foi um time muito forte no ataque, um dos 10 melhores ataques por vários anos, mas sempre teve uma defesa consistentemente ruim que, com sorte, alguém como Reddish poderia consertar. Mesmo assim, de alguma forma, Reddish ainda conseguia sabotar ativamente o time sempre que estava em quadra. Em seus 2 anos e meio em Atlanta, o time teve um net rating negativo de 6,5 com ele em quadra e um positivo de 1 sem ele, em uma amostra de quase 10 mil minutos. É de Nova York. Reddish não consegue finalizar. Os Hawks analisaram os números e perceberam que não valia a pena investir no desenvolvimento dele. Claro, Reddish ainda era um defensor decente, mas isso não era suficiente para compensar o quão inútil ele era no ataque. Ele estava entre os jogadores menos eficientes que arremessavam 10 vezes por jogo, e seus percentuais de arremesso não melhorou com o tempo. Ele simplesmente passou a tentar menos arremessos porque sua confiança estava abalada. Reddish mal arremessava mais a bola. Em 6 anos, ele passou por alguns times e ainda assim nunca encontrou um lugar para chamar de seu. Ao chegar aos Lakers, seu ex-treinador Darvin Ham o cobrou publicamente. Cam precisa arremessar com confiança ou usar o espaço para infiltrar. Quando a bola chega, você não consegue simplesmente segurá-la e ficar indeciso. Como muitos especialistas defensivos, ao perder a confiança na ofensiva com o tempo, ela não retorna. Matisse Thybulle. Alguns já compararam Thybulle a uma versão moderna de Andre Robertson. Eles realmente se parecem, altos e magros. Thybulle foi muito elogiado no início na Filadélfia, onde o time precisava de alguém com sua energia e disposição para o trabalho duro.
Taibu era uma jovem promessa em um time que vivia toda a saga do Ben Simmons. Ele foi escolhido 2 vezes seguidas para o segundo time de defesa da NBA, mas, como Robertson, suas falhas foram exploradas nos playoffs. Seus minutos em quadra caíram bastante, não por desejo dos Sixers, mas por necessidade. Quando defendem ele assim, os Sixers já tinham problemas de espaçamento e agora a quadra fica ainda mais congestionada. Não acho que Thybulle fracassou como Stanley Johnson, pois desenvolveu um arremesso de 3 pontos consistente, permanecendo mais tempo na liga. Ao ser trocado para Portland, isso foi o principal foco dele. Talvez não seja suficiente, pois há pouca confiança de que ele se torne um jogador consistente. Ele é o melhor representante de um ala armador totalmente defensivo que está sendo deixado de lado, simplesmente porque não consegue contribuir de outras formas. Hoje exige-se mais dos alas armadores. Isaac Okoro. Antes desconhecido, Okoro foi classificado entre os 35 a 40 melhores prospectos do país após o ensino médio. Mesmo assim, uma temporada na faculdade aumentou seu valor no draft. Meu Deus! E ele acabou sendo escolhido na 5ª posição do draft. Isso aconteceu principalmente porque ele se destacou em um excelente time de Auburn, onde se encaixou perfeitamente no esquema ofensivo deles. Além disso, sua defesa era excepcional, pois foi escolhido para o time defensivo da SEC. A questão é que Okoro não possui as mesmas fraquezas de outros jogadores cujo forte é a defesa. Ele finaliza muito bem perto da cesta. 40% dos arremessos dele são na área restrita, o que é insano para um ala armador. O arremesso de 3 pontos dele nunca foi tão ruim, mas suas limitações vêm da passividade. Okoro não é um criador de jogadas. O drible e o controle de bola dele são ruins, e é estranho ver um jogador de 1,93 metros tão desconfortável com a bola. Frequentemente, quando joga muito tempo, ele não faz nada e passa a responsabilidade a ponto de esquecermos que está em quadra. Se você é um pivô de 2,13 metros e depende de ser acionado para pontuar, tudo bem, pois tem grande presença no garrafão. Mas para Okoro, é mais difícil criar jogadas para ele quando não está diretamente embaixo da cesta. Ele não tem nenhum arremesso de média distância, então algo simples como uma entrega de bola com drible nem faz parte do repertório dele. Se ele se tornar ameaça fora do garrafão ou melhorar o arremesso em movimento, já faria diferença. Para a 5ª escolha do draft, ele pode ser o ala armador mais passivo e indiferente que já vi. É difícil saber quanto tempo ele ficará na NBA se não evoluir. Nerlens Noel. Na maioria das vezes, dá para ser pivô só de defesa, já que seu valor protegendo o aro costuma ser maior que o de um armador na defesa. No caso de Nerlens Noel, foi por isso que ele era tão cobiçado no draft anos atrás. Ele era considerado um defensor excepcional fora da bola, ágil e com alcance para marcar jogadores rápidos. Poderia ter sido o melhor defensor de pick and roll da história. No primeiro ano em Kentucky, ele foi visto como o defensor mais dominante da NCAA, tanto pelos números quanto pelo desempenho em quadra. E agora descontrolado e fora da quadra. Porém, sua trajetória foi interrompida após romper o ligamento cruzado anterior em fevereiro de 2013. Como o draft estava próximo, seu valor caiu, pois todos sabiam que ele perderia a temporada de calouro. Ele já foi projetado como a primeira escolha da classe, mas acabou caindo um pouco no ranking. Havia um lado positivo. Esse tipo de envergadura e mobilidade não se ensina, então os Sixers acreditavam que ele mudaria o jogo ao voltar à quadra. Eles se viram em um dilema estranho, tinham pivôs demais. O time escolheu 3 pivôs seguidos no draft, sabendo que não jogariam juntos, mas torcendo para que um virasse estrela. Esse acabou sendo Joel Embiid, que demorou ainda mais para fazer sua estreia na NBA. Quando ele estreou e mostrou potencial de superestrela, Nerlens Noel foi trocado logo depois. Inicialmente, achavam que ele não combinava com Embiid, mas na verdade era muito leve para um pivô. Com 100 quilos, ele tinha dificuldade para marcar pivôs, apesar da ótima defesa fora da bola. Mais importante, ele nunca desenvolveu no ataque nada além de ser um típico finalizador de ponte aérea. Sem arremesso próximo ao aro, sem jogo de costas, sem trabalho de pés ou gancho, Nerlens Noel era uma versão mais fraca e propenso a lesões de DeAndre Jordan. Mas ele chegou à NBA numa época diferente, quando pivôs precisavam produzir mais para ficar em quadra. Nerlens Noel não podia depender só de pontes aéreas, precisava diversificar sua pontuação, mas não conseguiu. Aos 28 anos ele já tinha saído. E finalmente, em primeiro lugar, Jarrett Culver.
Culver tem a notória distinção de ser o maior fracasso deste vídeo. Inicialmente considerado o melhor prospecto de mão dupla do draft de 2019, acabou se mostrando mais um prospecto de um lado só, que também não fazia bem nem essa única coisa. Considerado inicialmente um prospecto de 3 estrelas, era classificado como o 308º melhor jogador do país. É incrível que ele tenha melhorado tanto a ponto de ser a 6ª escolha, algo que parecia impossível. Bem, o motivo disso é que Culver teve um segundo ano impressionante na faculdade. Embora seu jogo ofensivo tenha evoluído, sua agilidade lateral no perímetro se destacou. O cara anulava e ficava na frente de quase todos os jogadores que marcava. Isso fez com que ele fosse visto como o ala armador mais completo da turma. Ainda assim, havia algo estranho. Ter um jogo equilibrado o tornou mais versátil, mas na NBA isso fez com que não se destacasse em nada. O arremesso dele era muito lento e, por saber disso, evitava arremessar mesmo livre. Era um atleta mediano na faculdade, mas na NBA parecia sem atletismo. Culver jogou só 4 temporadas e 144 partidas, mas, sem sua defesa, teria saído em metade desse tempo. Talvez tenha sido vítima do próprio hype. A avaliação dele no draft estava errada desde o começo. Há um motivo para ele não estar entre os 300 melhores do ensino médio. É insano ele ser escolhido na 6ª posição. Foi um grande exagero que virou a maior escolha desperdiçada, pois o Suns o selecionou, mas o trocou para o Minnesota pela 11ª escolha daquela mesma classe, Cameron Johnson. Enquanto Johnson se tornou um jogador de apoio valioso por muitos anos, Jarrett Culver já chegou fadado ao fracasso. Quais jogadores hoje se encaixam nos critérios do vídeo? Você prevê que outros atletas focados só na defesa possam deixar a liga em breve? Me diga o que você acha aí nos comentários e o que você pensa sobre esse tipo de jogador. Muito obrigado a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!